e tentar partilhar alguma daquilo que é a minha educação neste âmbito. Obrigado a todos todos os presentes, espero que se divirtam e que consiga partilhar alguma coisa e aprender também alguma coisa convosco. Bom, como já foi dito, a minha formação é maioritariamente Estados Unidos, na área de neurociências médicas, neurologia clínica, imunologia e genética. Okay? E estes são os grandes highlights. Sou membro de algumas associações ou sociedades, como está ali descrito, na Federação Mundial de Saúde Mental. Sou membro também da British Society of Lifestyle Medicine, que é uma das nossas bases na High Performance Brain, que é uma organização holandesa e que trabalha especificamente nesta área da gestão da saúde mental. Sou membro também da Amsterdam School for Integrative Medicine e sou membro da Associação Mundial de Médicos, às quais todos os clínicos pertencem e as próprias ordens de cada país também são membros. Vamos ver se isto funciona. Funciona. Antes de mais, queria só fazer-vos duas questões, porque eu acho que são pertinentes, acho que são importantes, estão conectadas diretamente com aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Queria que me respondessem, sem qualquer problema, ou que pusessem a mão no ar, quem é que faz check-ups anuais à saúde? Ok, boa. Desses check-ups, quem é que já alguma vez fez um check-up ao cérebro sem ter qualquer sintoma? E não me refiro a imagiologia, estou-me a referir a neurofisiologia. Nunca ninguém fez? Boa. E ao intestino? Quem é que já fez análise às fezes? Não é sangue oculto, ok? Tirando sangue oculto. Boa. Ou seja, em coisas que são muito prioritárias hoje em dia, e este evento traz-nos isto hoje, portanto vocês vão ouvir falar muito, quer comigo, quer com outros colegas, sobre estas questões, e falarmos sobre as fezes, não é assim tão nojento ou tão obscuro como era até há uns anos atrás. Portanto, hoje em dia é prática comum, é como falarmos na nutrição, portanto é a mesma coisa. E a nossa microbiota é muito importante, está relacionada com diversos tipos de patologias, seja do foro, em termos da saúde mental, seja das autoimunes e muitas outras, como vamos ver hoje aqui também. Portanto, é mesmo muito importante. Relativamente ao cérebro, é estranho, para mim, que as pessoas não façam esses assessments anuais, ou pelo menos uma vez de 2 em 2 anos. Porquê? Então, se nós temos aqui uma máquina em cima que comanda todos os outros, e se este não funcionar, mais nenhum funciona, então porquê é que eu tenho que fazer assessments a todo o resto e a este, coitadinho, quando ele se queixar, eu vou com o carro ao mecânico? Não é estranho esta questão? Não é um bocadinho esquisito? Já alguma vez se confrontaram com esta questão? Toda a gente faz, e a grande maioria faz exames anuais, portanto, vocês checam rins, fígados, tiroides, e o cérebro não. Será que ele não é importante? É ou não importante? É. Então porquê é que não se faz? Os médicos não prescrevem e não informam a população. Ou seja, existe alguma literacia, efetivamente, e isso é importante nós desmistificarmos. Esse é o nosso trabalho hoje aqui também, tentarmos trazer isso para as pessoas e perceberem que, efetivamente, eu fazer um check-up ao cérebro não é só quando eu tenho um sintoma, porque, não raras as vezes, quando eu tenho um sintoma, alguma coisa já está muito errada. Porque o cérebro é daqueles órgãos que vai aguentando, devido à nossa neuroplasticidade e metaplasticidade. Portanto, nós vamos conseguir nos adaptar e reorganizar, mas estamos a criar maus pathways, ok? Portanto, é importante nós fazermos o pruning destes maus pathways e fazermos um rewiring, fazermos uma readaptação para aquilo que é, efetivamente, ou que são as boas funções do nosso sistema nervoso central. Então, hoje aqui temos o cérebro e o eixo intestino-cérebro, que são questões muito, muito importantes, e como os regentes desta orquestra autoimune, que é o contexto do congresso que temos aqui hoje. Portanto, é importante nós percebermos que há uma comunicação bidirecional
neste eixo, entre intestino e cérebro, ok? Temos muitos neurónios no nosso intestino, temos neurotransmissores que são produzidos no nosso intestino, e também vamos falar um bocadinho disso mais à frente. Portanto, é pertinentíssimo nós termos este cuidado deste eixo intestino-cérebro estar muito equilibrado. Portanto, daí eu vos ter perguntado a questão do check-up ao cérebro e vos ter perguntado a questão do check-up ao intestino, nomeadamente às fezes, porque é muito importante, para além do sangue oculto, é importantíssimo nós termos a questão dos marcadores inflamatórios. O microbioma são estratégicos para nós sabermos. E vocês podem dizer assim, ok, mas fazer isso é caro. É caro. Porque, infelizmente, ainda ninguém comparticipa. Seja seguros, seja Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente microbioma, não é comparticipado. E esse é um dos grandes problemas que ainda temos em Portugal quanto a este tipo de avaliação. Ok? Bom, então temos aqui dois mecanismos de ação. Basicamente, esta comunicação bidirecional e esta microbiota intestinal. Ambos são muitíssimo importantes. Esta questão do eixo intestino-cérebro tem várias redes, como eu vos disse, neuronais, e estamos ligados a este eixo HPA ou HHA, é a mesma coisa, portanto pode ser hipotálamo, pituitário adrenal ou hipotálamo, hipófise adrenal, depende do nome mais comum que queiram utilizar, portanto é indiferente. Este eixo é estratégico, inclusive na própria gestão de stress, ok? Stress crónico, que leva a ansiedade também crónica, ok? Portanto, muito importante este eixo. E é aqui, neste eixo intestino-cérebro, onde nós temos alguns neurotransmissores, como eu vos estava a falar, onde temos a nossa microbiota que faz esta regulação e que faz a regulação, por exemplo, da barreira da mucosa intestinal e da hematoencefálica. São barreiras muito importantes. Esta questão, por exemplo, do Covid, que ainda está muito presente em todos nós, é um dos vírus perigoso. Porquê? Porque atravessa esta barreira. Okay? É dos poucos vírus que consegue atravessar esta barreira hematoencefálica. E isto pode provocar neuroinflamação. Por isso nós ficamos sem olfato, sem paladar. São vírus perigosos neste sentido. Outro... Acho que fiquei sem apontador. Pronto, não faz mal. Outro importante é o da varicela, que também consegue passar esta barreira hematoencefálica. Depois temos aqui a questão da microbiota e vocês hoje vão ouvir falar muito disto e da questão da disbiose. É muito importante este equilíbrio, este balance dentro das nossas bactérias boas e as bactérias menos boas. É muito importante nós termos isto equilibrado, porque senão podemos dar origem às tais autoimunes, podemos dar origem a doenças neurodegenerativas, inclusive porque vamos potenciar a neuroinflamação. Vamos permitir que esta barreira intestinal, desta mucosa intestinal, fique mais permeável e eu vou libertar mais citoquinas inflamatórias que vão percorrer pela corrente sanguínea, vão percorrer o nosso organismo e onde tivermos pontos estratégicos de inflamação, elas vão se desencadear, nomeadamente a questão oncológica. É outro dos pontos importantíssimos e as biópsias, tem aqui muito que se liga, dava-nos pano para mangas para falarmos nisto, porque quando nós vamos biopsar uma célula oncológica, quando estamos a retirar a agulha, podemos libertar na corrente sanguínea células oncológicas, ok? E podemos provocar a metástase no nosso organismo. Basta haver pontos ou focos inflamatórios e é lá que elas se vão alojar, ok? Por isso, ponto número 1 é reduzir a inflamação no nosso organismo, ok? Portanto, isso é estratégico. Daí a questão das análises das fezes e dos marcadores inflamatórios para percebermos efetivamente como é que está o nosso intestino e reduzirmos, porque a maior parte das vezes, e a inflamação não tem que ser necessariamente má, ok? A inflamação é boa desde que o nosso sistema imunitário consiga responder e controlar, ok? Quer de uma forma inata, quer de uma forma adaptativa, ok? Portanto, ela é importante, tem que haver, ok? Mas não pode estar descontrolada. E isso no nosso intestino acontece numa grande maioria das vezes e das pessoas, ok? Portanto, é importante termos esse cuidado. Bom, isto leva-nos... Olha, já funciona. Leva-nos aqui a outro ponto, que é a questão desta interação que eu estava a falar, do microbioma intestinal e do cérebro, e que tem aqui uma prevalência importante ao nível do neurodesenvolvimento das crianças, okay? Bebés e crianças. É muito importante esta questão ao nível do neurodesenvolvimento, principalmente logo desde a formação fetal, quer no pré, quer no pós-natal, ok? Portanto, é muito importante e os colegas de pediatria
Hoje em dia, grande parte deles já prescrevem logo aos bebés, para além da vitamina D, um probiótico, ok? Portanto, normalmente isso já faz parte da rotina do dia a dia, pelo menos primeiros 6 meses probiótico e primeiro ano a vitamina D, ok? Ainda que haja bastantes controvérsias que saíram há pouco tempo sobre a vitamina D, mas eu continuo a achar que a vitamina D, na minha opinião, quer como clínico, quer como investigador, acho que faz todo sentido. Pronto, era o que eu vos estava a dizer, esta questão da vida fetal, quer durante o processo de desenvolvimento pré e pós-natal. Portanto, é muitíssimo, muitíssimo importante. Depois, outra questão pertinente e que está ligado ao nosso sistema imunitário, esta microbiota, é a resposta imunitária e a manutenção da homeostase dentro do nosso organismo, ou seja, não criarmos estes imbalances. Okay? Bom, eu aqui mostro-vos um pequenino esquema onde vocês podem ver a influência e neste eixo intestino-cérebro da questão do microbioma, ok? E o que é que interfere. E aqui temos hoje em dia, lá está uma das bases que eu vos falei, a lifestyle medicine, portanto a medicina do estilo de vida é importantíssimo. Nós adaptarmos um estilo de vida saudável é fundamental, não só para a questão da saúde mental, bem como para a saúde do nosso organismo, ok? Portanto é estratégico. O que é esta questão do estilo de vida? Seguramente já todos ouviram falar e hoje, felizmente, também já se fala muito nisso. A nutrição, ou a dieta, como lhe queiramos chamar, a questão do sono, a questão do exercício físico. E para isto é importante, e eu gosto de esclarecer sempre isto, uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico. Okay? Portanto, atividade física nós fazemos com mais facilidade do que exercício físico. E exercício físico é importante ter exercício aeróbico e anaeróbico. Okay? É importante combinarmos os dois e aquilo que eu sugiro é que se nós fazemos tudo por autorrecriação é mais complicado acertarmos. Não quer dizer que não se acerte, mas é mais difícil. Portanto, se tivermos alguém que nos possa apoiar, quer na nutrição, quer nesta questão do exercício físico, é importante porque seguramente vamos ter um plano mais adequado àquilo que é a minha realidade, porque todos vós serão diferentes, seguramente. Porque o genoma, e aqui entra a genética, que é importantíssima, é diferente de pessoa para pessoa, ok? Mesmo entre irmãos gêmeos ela é diferente, ok? Portanto, e esse ADN nós não vamos mudar ao longo da vida, mas podemos mudar via epigenética, podemos influenciar o nosso RNA, ok? E ao nível das proteínas, e podermos, genes, que eu posso ter uma predisposição menos boa para um determinado gene, eu posso alterá-la ou tentar calar esse gene e expressar outro que estava caladinho e fazê-lo expressar porque é melhor para mim, para a minha saúde. Daí a questão da genética ser outro dos pontos muito importantes, quer para a saúde mental, quer para a saúde física, e aqui há que distinguir entre testes poligénicos e testes monogénicos, ok? Monogénicos são testes que são feitos em Portugal quando efetivamente há um historial clínico em termos de uma patologia específica, seja ela oncológica ou outra qualquer, e eu vou identificar se aquele meu familiar também vai ter ou não a doença. No caso dos poligénicos, são predisposições, ok? E estes são mais fáceis de fazer, já não são tão caros quanto isso, como eram há uns anos atrás, portanto hoje em dia já é relativamente acessível fazer isso. Mais uma vez, a questão da comparticipação, ainda temos esse problema em Portugal, contudo, é importante, e esse é um investimento que só fazemos uma vez na vida. Enquanto as análises e os outros exames fazemos anualmente ou 2 em 2 anos, este só fazemos uma vez na vida, porque o nosso genoma não vai mudar, ok? E sabemos quais são as predisposições e com isso podemos atuar quer ao nível da nutrição, do exercício físico, do sono, etc, etc, como também ao nível do nosso estilo de vida, ou seja, da epigenética, ok? Aí podemos mudar e moldar, fazer calar algum gene ou expressar outros. Não vou entrar aqui em detalhes como é que o podemos fazer, mais técnicos, porque não temos tempo para isso, mas efetivamente são áreas muito interessantes e que são pertinentíssimos, quer para colegas que trabalham na área da saúde, quer para o utilizador comum, as pessoas do dia-a-dia, não é? Portanto, aqui, como vocês podem ver, cá está aquilo que eu vos estava a falar, a genética e a epigenética, a questão da dieta, o ambiente, tudo o que nos rodeia. Portanto, imaginem que vocês tratam de tudo, está tudo tratado, e nós temos pacientes desse caso, em que nós ajudamos, fazemos terapias, o paciente é acompanhado por vários colegas, porque é outra das questões importantes, é a integratividade da abordagem, do approach, não é?
Portanto, é importante haver aqui várias especialidades envolvidas, porque nós não somos só uma parte ou só outra, somos um todo. E a questão do sintoma, ele é importante, devemos ter atenção a este sintoma, mas mais importante do que isso é ir tratar a causa. Porque se só tratamos sintomas, não vamos de certeza absoluta corrigir o problema e ajudar a pessoa. Podemos até camuflar e diminuir esses sintomas, mas não estamos a tratar a patologia. Okay? Portanto, é importantíssimo nós termos esta questão do ambiente, e eu falo muito disto, falei da questão da nutrição, do sono, falei do exercício físico, mas há aqui outro ponto muito importante, que se chama toxicidade. Ok? E esta toxicidade pode ser de substâncias, não é? Como tabaco, cafés, drogas, o que for, mas também pode ser de pessoas. Ok? E este é daqueles pontos mais difíceis às vezes de resolver. Porque às vezes estamos a falar da toxicidade dentro da própria família. E é difícil fazer um pruning, não é? É difícil cortar. Portanto, este é um ponto que eu diria que é estratégico, porque acontece-nos muitas vezes, mais do que o que vocês se calhar pensam, em que nós tratamos o paciente, tem um protocolo terapêutico adaptado, começa a ter os resultados, mas não consegue atingir a plenitude dos resultados por uma questão simples, pela questão do ambiente que o rodeia. Há muito estímulo tóxico e que a pessoa não quer ou não consegue cortar, não os consegue evitar e então, como tal, está sempre sujeitos a eles. E estamos nós a tratar por um lado, a fazer o pruning e o rewiring por um lado, e ele faz isto, imaginem, uma vez por semana, depois está mais 7 dias a receber, ele ou ela, a receber os estímulos negativos, que vão dar o reforço àquele pathway que a gente está a tentar cortar naquelas sinapses, ok? Para tentar fazer um rewiring por outro lado, ok? Bom, portanto, isto é importante e aqui o esquema é fácil de entendermos e de percebermos o que é que nos influencia e depois quais são os resultados que daqui advêm, ok? Um ponto importante, este que aqui está, como eu vos disse, é no intestino que nós produzimos aqui vários neurotransmissores e estes são estratégicos e vou-vos dar depois outro exemplo aqui, onde nós, nesta questão, em termos dos neurotransmissores, vou-vos fazer só mais uma questão. Alguém aqui já acompanhou um familiar ou alguém conhecido que tenha depressão? Ok. São situações difíceis. E normalmente o que é que essas pessoas estão a tomar em termos de químicos? O que é que os colegas prescrevem? E porquê é que prescrevem antidepressivos, sabem? Sabem ou não? Os antidepressivos vão, na maior parte deles, inibir principalmente duas enzimas, as MAO 1 e 2, que vão, imaginem o jogozinho do Pac-Man, toda a gente conhece esse jogo do Pac-Man, não é? Então essas enzimas vão degradar neurotransmissores, neste caso a serotonina, ok? Na fenda sináptica. E que é um dos processos da degradação da serotonina. Existem 4, mas este é um deles. E então, estas enzimas vão degradar muito rápido a serotonina e, como tal, a serotonina é importantíssima para o nosso bem-estar, para o nosso bom humor, daí a questão da depressão, ok? Agora, a minha pergunta é, ok, eu tenho um Pac-Man que vou dizer, Pac-Man, para quieto, não vais comer serotonina, deixa de estar quietinho. Que é isto que fazem os antidepressivos. E o mesmo para a noradrenalina. Okay? Deixa estar quietinhos, não vão comer. Eu preciso delas mais tempo na fenda sináptica para que a pessoa usufrua bioquimicamente daquilo que são as sensações e tratarmos estes pacientes. E imaginem que os Pac-Mans não têm nada para comer. Mandaram-nos parar, mas eles já não têm que comer. Mesmo que não os mandassem parar, eles já não tinham ou tinham pouco que comer. E então o problema é a serotonina. Ou seja, então eu tenho falta de serotonina. Então se calhar, será que o meu problema de depressão está no cérebro? Ou estará aqui? Se calhar então eu não tenho uma boa metabolização do triptofano e então não tenho serotonina. E se eu não tenho serotonina, ela não pode ser libertada nos núcleos de Rafa no meu cérebro. Então se calhar o meu problema da depressão não está aqui em cima, se calhar está aqui. E este é um paradigma que nós temos que começar a mudar. E lá está a tal inflamação que eu vos falei. Se eu tiver níveis elevados de inflamação no intestino, eu vou ter mais dificuldade de metabolizar
tudo, não é só o triptofano, é tudo, onde o triptofano está incluído. Portanto, eu posso desenvolver muito tipo de patologias fruto desta inflamação de uma má metabolização. Para além de que, voltamos a ter aqui a questão da genética, que tem outra influência e que me pode provocar má metabolização a vários níveis, ok? Posso ter essas predisposições e que elas já tenham tido o onset. E se já tiver o onset, obviamente, eu já comecei a desenvolver a patologia, ok? Pronto, este é um dos pontos importantes. Como vocês podem ver aqui, a resposta imunitária, o que é que nós temos? E temos aqui várias interleucinas que são libertadas e que podem provocar esta questão do desequilíbrio da microbiota. Aqui teríamos algo positivo, ok? Em que com este tipo de situações e de condições, cá está a microbiota aqui assim, e com este tipo de condições, eu inclusive tenho uma E. coli diminuída ou nula, ok? Que acontece muito e então ao nível de infecções e de inflamações é muito característica. Por outro lado, se o meu lifestyle não for adequado, ok? Então o meu resultado é este. Cá tenho as bactérias nocivas em alta e vou ter aqui as minhas bactérias boas em baixa, ok? E vou aumentar a minha permeabilidade na minha flora intestinal e vou enviar para a corrente sanguínea muito mais citoquinas inflamatórias, ok? Daí a questão que está aqui da disbiose. É fundamental nós controlarmos isto. Aqui o tal HPA, que eu vos falei, que é importantíssimo. Este eixo vai libertar via hipófise a ACTH e que, ao nível das adrenais, porque nós estamos a falar do hipotálamo, tiroide e adrenais, ok? E então vai libertar norepinefrina, epinefrina e o cortisol. Grande problema desta questão. Número 1, sabem que os ataques cardíacos, a probabilidade deles acontecerem, ou a maior predominância deles, é às segundas-feiras de manhã. Sabem disso? E sabem porquê? Exatamente. Ou seja, vamos começar mais uma semana de trabalho, é o stress. E o stress provoca o quê? A ativação deste eixozinho que liberta a ACTH e que manda as adrenais produzirem norepinefrina, epinefrina e cortisol. Estes três senhores têm um efeito nas nossas artérias e nos vasos de contração, seja de vasocontração. O que quer dizer que eu vou ter menos sangue. Daí a questão também do infarto do miocárdio, ok? Portanto, o stress crónico, para além do stress oxidativo que provoca, e já lá vou falar nele, esta questão dos infartos do miocárdio advém deste ponto e deste imbalance neste eixo HPA, ok? Como eu estava a dizer, depois a questão do stress oxidativo, que daqui advém também, vai-nos permitir aquilo que a maior parte das pessoas não gostam, que é o envelhecer mais rápido e envelhecer de uma forma não saudável. O anti-aging é algo de marketing que se criou, mas que não existe, ok? Portanto, desengane-se se alguém pensa que não vai envelhecer. Envelhecer, todos vamos envelhecer. A diferença é envelhecer de forma saudável ou envelhecer de forma não saudável, ok? Portanto, eu escolho tentar envelhecer da forma o mais saudável possível. Sabemos que ninguém é perfeito e a perfeição não existe, por isso é que o ótimo é inimigo do bom, porque a perfeição não existe. Mas tentarmos melhorar e chegar a este objetivo é aquilo que eu aconselho e que dou de sugestão para toda a gente. Bom, aqui um resumo muito simples, ao nível emocional, do background emocional e do input que o nosso intestino pode dar. E aqui o nosso nervo e o par craniano vagus têm um papel também preponderante, ok? Portanto, o nosso é um dos maiores nervos que nós temos, ao nível do par craniano, que é sensorial e motor também dos poucos, só há 4, e que de facto está ligado ao nosso sistema nervoso entérico, portanto autónomo e depois entérico, e este nosso sistema nervoso autónomo, onde temos o simpático, parasimpático e o entérico, eu costumo dizer que quando o simpático e o parasimpático começam a cabeçada com o tico e o teco, a cabeçada um com o outro, quem paga é o entérico e a gente normalmente acaba na casa de banho, ok? Portanto, há que criar este balance e este nervo vago. Hoje em dia já há muita investigação também sobre isto e já podemos fazer, é uma das terapias que existe, é a terapia do nervo vagus.
e que nós também já utilizamos no dia a dia com os nossos pacientes com excelentes resultados e cada vez a evidência científica nos mostra mais isto, ok? Diga. É o que falta? Ok, obrigado. Bom, vamos tentar aqui acelerar para cumprirmos aqui o timing. O cérebro é então o nosso maestro, daí nós termos que olhar para ele e começar a ter algum cuidado e cuidar dele. Modulação da resposta imune é um dos pontos estratégicos que já falei aqui um bocadinho hoje também. A regulação da barreira intestinal, também já falámos aqui hoje, é estratégico também. E a influência no comportamento, ok? Tudo o que nos rodeia, o nosso lifestyle é estratégico e importantíssimo também, ok? O eixo intestino-cérebro, também de alguma forma já falei nisto tudo. Microbiota intestinal e neurotransmissores. Portanto, eu falei da serotonina, para além disso nós temos o GABA, temos a dopamina. Portanto, o GABA é um dos grandes inibidores que nós temos e que também é prescrito nos ansiolíticos, por exemplo. A gabapentina é um dos exemplos desses. A dopamina é importante porque nos dá atenção, foco e que nos dá também algum prazer. No lado bom, o lado mau da dopamina é a adição, ok? O vício, ok? Portanto, é preciso ter algum cuidado com isto. Por isso é que os doentes de Parkinson, por vezes, podem desenvolver vícios por causa da dopamina, da carbidopa ou da levodopa que é prescrito. Daí nós tentarmos mudar um bocadinho esse approach também e utilizarmos a fitoterapia como agonistas de dopamina e não dar logo diretamente carbidopa ou levodopa. Okay? A inflamação das respostas imunes, também já falei disto, na questão da sinalização inflamatória e da neuroinflamação, vimos isto no esquemazinho, portanto aqui é só um pequenino resumo. Cá está a questão das neurodegenerativas, que é um dos pontos importantes, e esta é uma das autoimunes que toda a gente conhece também e que é bastante importante, que é a esclerose múltipla, não é? E que temos 4 tipos que estão ali exemplificados da esclerose múltipla, que infelizmente está a aparecer muita gente. Posso-vos dizer que hoje em dia, e a estatística mostra-nos isto, cada vez temos mais pacientes oncológicos e pacientes com autoimunes, ok? Isto é o resultado de tudo aquilo que eu já falei aqui hoje e que as pessoas não controlam porque não fazem assessments, porque não verificam, porque não veem, porque não lhes é dito que devem fazer e não lhes prescrevem, ok? Portanto, este é um ponto fundamental. A droga é precisa, droga no bom sentido, medicação, ok? A medicação é importante, contudo, eu faço sempre aqui a linha é tenue, mas eu faço sempre este alerta que é, se eu puder usar fitoterapia, e no nosso caso, na HPB, nós desenvolvemos muitas fórmulas que têm o efeito idêntico a muitos daquilo que são os medicamentos, portanto conseguimos retirá-los porque são mais bem metabolizados, menos efeitos secundários que o paciente vai ter e mais fácil é excretado, ok? Enquanto a droga é mais complicado neste sentido. Depois, para além desta questão, há um senão que o fitoterápico não faz e que a medicação faz, que é a seletividade. Quando eu preciso de seletividade, aí eu tenho que prescrever o medicamento, não posso prescrever o fitoterápico porque não consigo ter essa seletividade, ok? Portanto, este é um ponto importante. Aqui nas autoimunes, lá está, a esclerose múltipla é um dos pontos importantes, depois a artrite reumatoide é outra que também é muito comum, ok? Nós temos aqui 4 tipologias da esclerose múltipla. Eu não vou alongar muito nisto, também não temos muito tempo, mas esta é uma das patologias muitíssimo importante e que tem a ver com a questão da barreira intestinal estar muito permeável, ok? E por isso eu desenvolvo a minha neuroinflamação e então eu tenho aqui aquilo que acontece na minha autoimune. Eu vou passar a barreira hematoencefálica porque a minha barreira intestinal permitiu enviar para a corrente sanguínea algo que não era suposto lá estar e as T-cells vão entrar aqui na minha barreira hematoencefálica e o que acontece muito, de uma forma muito sucinta para vos explicar a patologia, o que temos aqui é um macrófago a atacar o oligodendrócito, que é o senhor que faz a manutenção destas bainhas que temos aqui no nosso neurónio, que são bainhas de mielina, ok? E que nas crianças, nos bebés, todos os axónios são muito mielinizados e vamos perdendo isto ao longo da vida. Daí os ômega 3 serem importantes também em termos de suplementação para esta questão aqui, porque é muito pertinente, ok? Mas fruto desta autoimune, nós temos os nossos macrófagos, o nosso sistema imunitário, a atacar células nossas, que não era suposto, ok? E que vão destruindo os oligodendrócitos. O que acontece, e consoante o tipo de doença,
é que nós vamos tendo este ataque, e o ataque, em algumas delas, mata mesmo o oligodendrócito, noutras, destrói parte deste oligodendrócito e nós conseguimos recuperar. Por isso é que o surto-remissão, que é uma das que acontece mais, é eu ter um surto e perco várias funcionalidades, mas consigo ganhar algumas, não todas. E esta é o que nós temos aqui nesta patologia, que é esta que está aqui a azul. Ok? Eu tenho os surtos, tenho uma remissão, tenho uma estabilidade durante algum tempo, volto a ter um surto. Ok? Portanto, este é um dos pontos fundamentais e é basicamente isto que está aqui. Claro que teríamos que entrar em detalhe para vos explicar, mas isto é só uma situação macro para vos mostrar isto. Atenção aqui às senhoras, que a prevalência é muito maior nas senhoras do que nos homens, esta patologia, ok? Ainda não sabemos causas específicas, sabem-se algumas, não a causa para podermos tratar a patologia como todas as outras neurodegenerativas, mas é importante termos em atenção a questão da inflamação e das infecções e a vitamina D mais uma vez, ok? Bom, em termos de futuro e aquilo que pode ser feito e que nós já fazemos, em algumas situações somos pioneiros na Europa. Vou-vos dar um exemplo, que está aqui algures, que é esta. Alguém já ouviu falar em proteínas de choque térmico? Já ou não? Não. Pronto. Estas são umas proteínas muitíssimo importantes, que nós vamos perdendo ao longo da vida. Elas são precursoras de outras proteínas e são fundamentais para o stress oxidativo, para a inflamação, ok? E elas são estimuladas como? São estimuladas com calor, ok? Nós temos um equipamento que colocamos a pessoa dentro do equipamento, que só há nos Estados Unidos este tipo de terapia, na Europa ainda não há, só nós é que temos, na Holanda e em Portugal, e este equipamento a pessoa coloca-se lá dentro, só fica com a cabeça de fora, e nós vamos elevar a temperatura com picos de choque que podem ir aos 60, 70, 80, 90 graus, ok? São picos pontuais, estamos a monitorizar os sinais vitais da pessoa, e com isto nós conseguimos estimular estas proteínas. E com isto vamos reduzir a inflamação, vamos reduzir o stress oxidativo dentro do organismo. Nos Estados Unidos, e já há alguma investigação sobre isto, nos Estados Unidos também, e a evidência que foi feita lá e começou por aí, problemas, pacientes com patologias neurodegenerativas motoras, ao fim de 1 a 2 horas deste tipo de terapia, entram em cadeira de rodas, saem a andar com muletas, ok? Só para vocês verem o efeito que estas proteínas de choque térmico têm na nossa saúde, ok? E nomeadamente nas doenças motoras. Portanto, a questão dos pré-probióticos, ou seja, a modulação da microbiota é importante, a dieta e estilo de vida, já vos falei, as terapias direcionadas a este eixo intestino-cérebro, a TDCS, a RTMS, a TENS, o biofeedback, a fitoterapia, a estimulação das proteínas de choque térmico e todas as outras intervenções que estamos neste momento em trials e que estamos a desenvolver. Claro que tudo isto que aqui está, é preciso haver assessments primeiro, é preciso percebermos, primeiro que tudo, boas anamneses, depois bons protocolos terapêuticos com base em bons assessments. Nós temos um assessment que também é inovador, que é o Brain Health Check, onde nós conseguimos ver o cérebro a trabalhar em tempo real a 3D, ok? E com isto conseguimos perceber que tipo de patologias é que as pessoas têm, se têm patologia. Em pessoas saudáveis, conseguimos fazer prevenção, ok? Porque esta é outra das nossas bases, é prevenção, ok? Portanto, e com este exame nós conseguimos fazer o check-up total ao cérebro e perceber como é que ele está a funcionar neurofisiologicamente. Ao mesmo tempo faz o EEG, vê os níveis de stress, de ansiedade, de atenção, etc, 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 ok? Bom, para terminar estas conclusões, eu acho que já vos falei um bocadinho sobre elas. Atenção a este eixo, que está aqui, que é importante. A questão do nervo vago, também já vos falei. A questão da microbiota e o eixo intestino-cérebro na sua totalidade. Ok? Portanto, acho que é pertinentíssimo. Vou deixar só que as pessoas tirem as fotos para poder mudar o slide. Tá? E aqui deixo-vos artigos científicos, a bibliografia, as referências, com links diretos. Quem quiser tirar. Eu não sei se vocês vão partilhar isto ou não. Pronto, então tem os links, depois vão ter acesso a esta informação toda. E aqui tem mais bibliografia também. Yeah. Tem muito para ler, ok? Mais uma. Para quem está a tirar fotos. E tá. Muito obrigado.
espero que tenha ajudado e contribuído para alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, estou ao dispor. Da parte da tarde estarei no auditório, está bem? Obrigado.